Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro da novena de Natal. E você que esteja acompanhando a gente aí com o livrinho da novena, vamos iniciar a nossa oração inicial na página 4. Aqui estamos ao redor da palavra, como filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo, cheios do Espírito Santo, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal, do Senhor. A cruz é o sinal da nossa salvação e de pertença a Jesus, como igreja e comunidade de discípulos missionários de Cristo. Iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio, rezendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fiéis à escuta da palavra, feita carne, acolhemos a graça de viver o tempo do Advento, exultando de alegria pela imensa bondade de Deus em nos salvar em Cristo, infundindo em nós a sua luz verdadeira. Senhor Jesus, com os olhos da fé e com o coração repleto de alegria, queremos nos preparar para revivermos o mistério do vosso Natal, evangelizando no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. A vossa mãe, mulher do Advento, nos proteja na missão e interceda junto ao seu Filho amado em favor de nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dando continuidade à nossa novena, para você que nos acompanha e tem seu livrinho em mãos, na página 12, continuemos. Irmãos e irmãs, a palavra anunciada é palavra transbordante. É importante reter a alegria do anúncio. É impossível reter a alegria do anúncio só para si. O tema do nosso encontro de hoje é a palavra transbordante. E nosso símbolo do encontro hoje é a jarra de água, a jarra cheia de água. Que possamos contemplar esse símbolo e contemplar essa mensagem passada a nós. A palavra transborda, a palavra é um jarro cheio que se transborda para fora da sua graça, da sua água. Que possamos continuar após essa contemplação desse tema inicial. Como Maria, nós também queremos, neste advento, gerar a palavra de Cristo ao mundo. Por transbordamento do amor de Deus em nós, neste quarto encontro da nossa novena de Natal, contemplamos Maria, que, impulsionada pela palavra, sai, a encontra e segue. Vamos cantar, né, Adriana, para a gente proclamar essa palavra transbordante hoje, que ela possa realmente transbordar do nosso coração para o coração daqueles que participam conosco, que vivenciam a novena de Natal de alguma forma. Cantemos juntos. Buscai primeiro o reino
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, porque cresces, pois há de vir de se cumprir as coisas que da parte do Senhor me foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos continuar com a meditação dessa palavra que nos foi posta hoje. A primeira proposta que temos para meditar é que Maria não conteve a alegria da palavra anunciada pelo anjo e fez transbordar essa graça em serviço. Nesse advento, a palavra de Deus tem gerado em nós bons frutos de serviço e de caridade? Então a pergunta fica, que como no nosso último encontro foi a palavra que germina, que nos símbolo das sementes, essa palavra germinou em Maria, que ela transbordou e foi à busca da sua prima que necessitava naquele momento, era uma mulher de idade, que estava grávida. E Maria está tão transbordante de Deus, que quando ouve a saudação da sua prima, ela proclama o Magnífico, que é uma prova de amor a Deus, é uma coisa tão natural, tão Maria. O momento em que ela olha para a criatura que ela é, porque Deus fez com ela e tudo que ela ainda iria passar, e ela só consegue olhar para aquilo e proclamar para todos. Que o Magnífico venha a nós, que a gente consiga, assim como Maria, transbordar essa palavra para os outros. Seria como ela estava gestando Cristo em si, e Isabel percebeu isso. Eu acredito que todos os cristãos, aonde eles estiverem, eles conseguem transmitir isso para os outros. Essa alegria que vem de Deus. A alegria que a gente não consegue buscar em outras partes. E também, pegando um ganchinho do encontro passado, a meditação dizia para nós que nós precisamos ter um encontro pessoal. E é impossível você ter um encontro pessoal com Jesus e não ser um ser transbordante. É impossível. Se houve esse encontro, né? Igual Maria, ela teve um encontro íntimo com Jesus. Então ela se tornou, a palavra ao habitar nela, tornou ela um ser transbordante. E esse Deus, nós temos que permitir que Deus faça isso conosco, né, Adriana? Que Ele transborde, que Ele alcance o outro através de nós, de nossas atitudes, de nosso serviço, né? Ser instrumento de Deus. Exatamente, instrumento. A palavra da Igreja, palavra e ecumenismo. A Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs.
é importante que ela se torne sempre fonte inspiradora de oração comum, de fraternidade e de conversão. Por meio dela, os cristãos, em suas variadas denominações, são convocados a se unirem, buscando na prática ecumênica seu único Senhor e caminhando para a superação do escândalo da divisão. Nossa comunidade se esforça para dialogar e para servir junto aos cristãos que não são católicos. A palavra única, que é o Verbo do Pai, nos torna mais irmãos ou nos separa. É uma coisa que acontece muito, né? Principalmente entre as igrejas, entre nós, igrejas cristãs e todas as igrejas cristãs. Por mais que o Deus nos una, a gente se separa por tantas outras coisas, e às vezes alguns cristãos de denominações diferentes parece que tem mais briga, mais conflito com outros cristãos do que com coisas, acontecimentos, pessoas que vão contra o pensamento cristão, assim por dizer. E talvez seja papel de nós católicos e de todas as outras denominações cristãs lembrar daquele princípio que Jesus mesmo fala, que é amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. É verdade. E é uma pergunta difícil, né, Adriano? Porque o que nos difere muito as nossas diretrizes, né? As normas, tudo que se refere às normas e às leis da própria igreja, das igrejas em si, né? Nos separa muito, e isso não deveria ser motivo de separação, né? O diferente devia congregar, né? E não separar. É difícil a gente testemunhar essa vivência com pessoas que vivem uma outra fé, né? Que professam uma outra fé que não seja a nossa. Por mais que a gente queira, é difícil, porque há esse choque. Mas eu acho que tudo provém do não transbordar de Jesus. Né? Porque quando você está transbordante desse amor, dessa presença de Jesus, como Maria viveu essa plenitude, né? Acho que a gente aceita, a gente escuta mais, né? A partir da escuta a gente aceita a opinião do outro, o jeito do outro ser, o jeito do outro professar a sua fé, né? E esse ecumenismo não passa só por essas denominações cristãs, mas até mesmo dentro da nossa própria igreja católica, entre igrejas de diferentes regiões, entre pastorais, até no próprio pastoral, há muita divergência, às vezes, em alguns locais, em alguns momentos. E geralmente, como você mesmo falou, isso vem muito desse não transbordar. Geralmente, quando a gente transborda, a gente atrai. Transborda porque está cheio, né? Sim. É como aquela palavra, uma luz não foi feita para ficar embaixo da mesa, mas sim em cima, porque ela ilumina todo o ambiente, ilumina todos que estão ali. E é isso que Deus pode fazer transbordando em nós. Amém. Vamos para o fato da vida então, Adriana? Sim, vamos. Ana e Lourdes eram amigas desde a infância. Estudaram juntas e agora casadas e com filhos, moravam na mesma rua. Ana era membro de uma igreja neopentecostal e Lourdes era agente da pastoral da criança, na comunidade católica. Mas isso em nada atrapalhava a amizade e o companheirismo das duas. Toda quinta-feira elas passavam a tarde juntas preparando sopão que depois distribuíam aos pobres no bairro. Seus familiares também participavam desse empreendimento, cada um ajudando com o que sabia fazer. À noite, elas iam às casas levando alimento para o corpo e para a alma. Dava gosto de ver as duas famílias unidas no serviço aos irmãos, se negar sua fé e testemunhando que Deus é amor. Né? Que lição para nós, né, Adriana? Que lição para nós. Quando nós colocamos o nosso ego acima do serviço, não funciona. Não funciona. Quando nós queremos fazer o papel do Senhor, nós não queremos servir o Senhor, nós queremos fazer o papel do Senhor, né?
E aí começam esses choques, né, Adriano? Esses atritos. Ah, Adriano quer aparecer mais que Adriano. Ah, Adriano quer aparecer mais do que Léo. Quando a gente coloca o nosso ego acima do Senhor, as coisas não funcionam, né? Já imaginou se elas começam assim a brigar pela doutrina, vamos supor assim, das duas, né? Não iam servir. Os pobres iam ficar sem sopa, sem acolhida, né? E isso acontece muito no meio de nós, infelizmente. Porque muitos de nós, eu falo a partir de mim, né? Às vezes a gente não tem maturidade na fé para trabalhar certos assuntos. Não temos, né? Nós temos que pedir que esse mesmo Espírito que fecundou o seio de Nossa Senhora fecunde também o nosso coração, né? Que nós nos abramos a esse Espírito e deixe que Ele conduza aquilo que nós não sabemos, né? Nessa preparação para a vinda de Jesus, que a gente também possa aprender com a humanidade que Ele trouxe para nós. Foi que Jesus, além de ser Deus, Ele nos mostrou uma nova forma de ser humano. Deus olhava para o diferente, para os pobres, para os marginalizados daquela época, com um olhar diferente, olhava pensando em servir. Que foi o que essas duas mulheres fizeram. Elas não ligaram para o que acontecia em volta, mas ligaram para o objetivo, que era servir aquelas pessoas. Servir aquelas pessoas que passavam fome. É uma coisa que está lá no Evangelho. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Talvez nesse momento a gente veja qual é uma das faces da palavra de Jesus, da palavra de Deus em nossas vidas. Que é ajudar os outros, ajudar com o alimento, ajudar com as necessidades físicas, também com as necessidades espirituais. Com certeza. E nesse momento, talvez o que valha mais seja aquela propulsão àquela ação. Que Jesus, Deus, nunca não escolhe os instrumentos. Ele usa aqueles instrumentos que estão dispostos a Ele. Aqueles que Ele pode usar. E eu acho que é esse o exemplo que elas dão. Elas não quiseram escolher quem ia estar com ela para ajudar ali. Elas se ajudaram. Elas manteram a amizade. Se uniram para aquele bem maior. Exemplo da Bela Senhora Maria Santíssima, né? Sim. O verbo se faz carne e ela sai a serviço, né? Essa palavra de hoje, nesse evangelho, tudo que nós estamos vivendo, possa fortalecer a nossa fé, né? Sim. E quebrar-se de uma vez por todas essas diferenças que deviam nos completar e não nos separar, né? Rezar com a palavra. Agora, após tudo isso que passamos nesse encontro de hoje, após ouvirmos a palavra, ouvirmos este testemunho, possamos cada um de nós fazermos as nossas preces. Você de casa possa, pelo que for infundido em seu coração por esse encontro, também pedir por você, pelos seus, pela união da sua família, dos seus amigos. Nesse mundo em que vivemos, em que até nós mesmos cristãos, nós mesmos católicos, nos afastamos por coisas que são menores do que o nosso objetivo real. Que possamos realmente transformar essas reflexões que tivemos em preces. E que após cada prece que fizermos, e que você também coloque a que está em seu coração, respondamos. Jesus, palavra transbordante, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Vamos colocar diante do Senhor nessa prece. Todas as vezes, Senhor, que nós deixamos o ego humano falar mais forte do que o amor. E a Tua presença, Senhor, em vez dela transbordar, ela é sufocada dentro de nós. Rezemos. Jesus, palavra transbordante, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Que nessa caminhada para o Natal, possamos pedir e lutar para conseguirmos ser mais humildes. Ter aquela humildade de servir ao outro, de olhar ao outro, de ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa e a entender. Que Deus possa suscitar em nós essa busca. Rezemos juntos. Jesus, palavra transbordante,
por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Proclamação. Sim. Para completarmos estas nossas preces, vamos recitar o Salmo 118, versículos 72 ao 77. Mais vale para mim a lei de vossa boca do que montes de ouro e prata. Formaram-me e pasmaram-me vossas mãos. Dai-me a sabedoria para aprender os vossos mandamentos. Aqueles que vos temem, alegrem-se ao me ver, porque em vossa palavra pus minha esperança. Sei, Senhor, que são justos os vossos decretos, e que com razão vós me provastes. Venha-me em auxílio a vossa misericórdia, e console-me, segundo a promessa feita ao vosso servo. Venham sobre mim as vossas misericórdias, para que eu viva, porque a vossa lei são as minhas delícias. Que com essa palavra que foi posta para nós no Evangelho, e que é posta para nós agora também nos Salmos, possamos realmente ter esse amor pelos mandamentos, como passa no salmista, esse amor pela lei de Deus, pela lei que para nós pode ser muito simples de ser entendida, porque, como diz na carta de João, Deus é amor. E às vezes é um pouco complexo entender a doutrina, mas quando sabemos que ela parte desse princípio de que Deus é amor, ela fica mais palpável, mais real. Verdade. E que possamos viver realmente essa palavra em nossas vidas, né, não? De força, né? De força. Igual você falou. Sozinho, sem esse amor que nos impulsiona, é impossível, né? Uhum. Mas Deus, que é amor e que é ação, possa nos transformar nesse advento. Aqui, e como a gente viveria essa palavra? Aqui em nosso livrinho, aqui na página 13, ele nos dá um norteamento que é algo que já acontece, que é buscar o contato social, buscar as outras igrejas cristãs no bairro, na cidade, que fazem campanha de Natal com arrecadação de alimentos, de roupas, que é algo que em nosso meio, em nossa cidade, a gente tem, de certa forma, essa comunicação, tanto entre igrejas, quanto entre empresas, entre pessoas. Às vezes até pessoas que não são a igreja, buscam a igreja para chegar naquele que necessita. É verdade. Porque, querendo ou não, a igreja ela tem esse papel. Tem. Um dos papéis da igreja. A dimensão social, né? Uhum. E nós, cristãos, quando nos unimos, nós temos um poder que é para poucos. Verdade. Sabemos que nosso país é um país muito cristão. E nós sabemos dos ensinamentos de Cristo. E principalmente com a questão da caridade, ainda mais nesse momento de Natal, em que certamente tem muitas famílias que passaram o Natal sem uma ceia, sem uma cama para dormir, sem um travesseiro para encostar a cabeça. E por mais que a gente não consiga alcançar a todos, que a gente possa ajudar, doando alimento, doando roupa, fazer um pouco, cada pouco vira muito. É verdade. E tendo por hoje essa mensagem em nós, essa mensagem de caridade, de ecumenicidade, de participação e de comunidade, né? Possamos já ir encerrando esse encontro de hoje, lá na página 5, com a oração final. Com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos deste nosso encontro feliz e fraterno. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria, porque sempre vemos brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação,
presentes na trama dos acontecimentos de nossa história. Admiramo-nos com a fidelidade invencível do Pai, que nos amou tanto, que nos enviou a vós, Verbo encarnado, cheio do Espírito, para nos salvar eternamente. Pelo mistério de vossa morte e ressurreição, pela esperança fomos salvos. Por isso, fazei que vossa Igreja, lar dos cristãos, viva na certeza de que habitará na tenda divina, casa da Trindade, em uma aliança eterna e definitiva com Deus. Amém. Nesse momento em que vamos encerrando o nosso encontro, possamos colocar tudo o que ocorreu aqui e aí. E por mais que sejamos distantes, a nossa oração em conjunto chega aos pés de Deus, chega a Ele. E que essa reflexão também chegue aos nossos corações. E que possamos, com essa novena, conseguir viver um Natal diferente. Um Natal melhor. Amém. Vamos finalizar com o Pai Nosso, Ave Maria, né? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para você que nos acompanhou hoje nessa novena, que você fique com Deus e que amanhã possa estar aqui mais uma vez nos acompanhando no próximo encontro. Boa noite.